salve, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente nessa terça-feira, direto de São José dos Campos, estado de São Paulo, na Rádio ZY3, para todo o Brasil e para o mundo também, né? Então, estamos aqui para passar os conhecimentos dos livros Universo em Desencanto, da cultura racional. Um livro que traz todos os conhecimentos da nossa trajetória no universo, desde o momento que nós saímos de um ponto, onde fica a fonte, de onde surgiu tudo isso que existe, né? Então, os conhecimentos racionais é o conhecimento que vem mostrar de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Como a gente sempre gosta de enfatizar, não é religião, não é seita, doutrina, filosofia, nem espiritismo. É um conhecimento natural, né, desses movimentos da natureza. E hoje, eu tirei um trechinho aqui. Hoje o nosso assunto é o seguinte: nós não estamos sós no universo. Por que nós não estamos sós no universo? Como assim? Né? Então, a gente sempre diz, olha, se existe esse mundo, é porque antes existe, ainda está no mesmo lugar, um mundo que é de onde surgiu esse aqui. Então, se existe um pai, se existe um filho, é porque existe o pai. Então, o mundo continua no mesmo lugar que nós chamamos de mundo racional, porque é o mundo do animal racional, o mundo da origem do animal racional. E hoje eu tenho um trecho aqui do livro 71, no momento que ele fala aqui, só um trecho, né? Tendo acima outros mundos da mesma natureza e que irão saber quando lá estiverem, porque ainda estão muito rudes e atrasados para entender e compreender o que é pureza, o que é energia racional. Não estão ainda em estado de entenderem e compreenderem aquilo que não podem ainda alcançar, devido ao estado de rudez, de atraso e de brutalidade. Estão numa classe degenerada, deformada e poluída, nessa classe de animal racional. E o animal não tem condições de entender o que é energia racional, o que é um mundo racional. É a mesma coisa que o animal irracional não tem condições de entender e compreender e conhecer o que é o animal racional. É a mesma coisa de um selvagem não tem condições de entender e compreender um civilizado. A mente dele não dá, devido à rudez e devido ao atraso. E assim é o animal racional. Então, como a gente está nessa categoria de animal racional, pensador, sofredor, imortal, a gente não conhece nada, desacredita de tudo, daquilo que a gente está vendo, principalmente agora, tantas aparições de luzes, né, no universo, e muita gente não acredita, pensa que é alguma outra coisa, um satélite, um balão, uma outra coisa, um drone, né? Então, hoje, a nossa conversa vai ser sobre isso. Nós estamos aqui sempre com o Júlio e com o Luiz também, boa tarde a todos. Do nosso programa, né, Júlio? Salve, Luiz? Boa tarde a todos. Estamos aí. Estamos aí com esse assunto de hoje, né? É um assunto bastante interessante, né? Um assunto que está em pauta, né? No mundo todo, as aparições, né, desses corpos luminosos tá assim atingindo grandes quantidades, né? É um fato que está ocorrendo em todos os cantos do mundo. Então, essas luzes aparecem de várias formas, de várias cores, de vários tamanhos, e isso desperta uma grande
curiosidade, né? A gente sabe que tem os ufologistas, que são aqueles estudiosos, né, do assunto, que pesquisam, né, ficam até de campana em certos lugares, né, para ter esse contato. E a cultura racional vem e esclarece, né, para nós, estudantes, né, tá aí na obra, que esses seres, né, são habitantes de um mundo superior, né, justamente para mostrar para o povo, para a humanidade, que nós não estamos sós nesse universo, né? Sim. Então, essas aparições realmente chamam a atenção, porque vem de várias maneiras, como discos voadores, né? Que dando aquela ideia de que existe lá uma tripulação, que existe seres ali dentro, né? Mas tudo isso é um processo que o mundo superior, como você falou, né? A fonte, a fonte, a base, a origem a de nossa tudo, origem, né? De lá vem esses habitantes que são nossos irmãos, nós estamos aqui numa condição deformada, estão aparecendo aí para fazer a propaganda de uma nova fase. E agora é mais intenso, né? Porque nós estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase espacial, né? Sim. Então, é a fase que a gente está voltada ao espaço. Por quê? Como esse conhecimento veio de cima para baixo, nós estamos nessa fase agora de não ficar só olhando para o chão como um animal, mas olhar para cima, para o mundo da nossa origem, né, Luiz? É verdade. Os astros são corpos de energia, de massa cósmica, eletromagnética. A parte visível é a parte adornada com energia magnética. E a parte invisível é adornada pela energia elétrica. E existe a parte racional, que é o mundo racional, que é onde está a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, fecundadora de todo esse cosmos e tudo que compõe ele, né, Júlio? Então, aí, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de dizer que a gente tem uma convidada especial hoje para o nosso programa, que ela é uma pessoa, uma estudiosa da cultura racional. Ela é do Sul, é da cidade de Arapongas, Paraná, né? É a Sônia Carmelo. Isso mesmo. Sônia Carmelo. Sônia Carmelo. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sônia. Muito prazer em te conhecer e a gente gostaria de te ouvir também. Ok. Salve, Júlio, salve, Luiz, e salve, Sueli. É uma satisfação estar aqui, né, para agregar aí junto com vocês mais um pouco de cultura racional, o conhecimento dos livros Universo em Desencanto. E um tema muito bom, né? Posso prosseguir com o assunto? Com certeza, nós queremos te ouvir. É um tema muito bom, né? Não estamos sós no universo. Porque a vida inteira o ser humano procurou saber quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E muitos mais curiosos procurando incessantemente querer saber o porquê de tudo, enquanto que outros um pouco mais acomodados. Mas cada um tem seu tempo, né? E então começa aí a aparição de luzes no universo para chamar a atenção do ser humano, né? Porque quando você vê um foco de luz, você vê um formato cilíndrico ou um formato até de disco voador, a primeira coisa que vem na mente é que quem são? Existe um outro mundo, porque até então a gente sabia aí, sem ter conhecimento de cultura racional, a gente tinha aí um pouco de base que existia uma parte espiritual só, mas mesmo assim, a gente também não tinha muito como entrar em contato. Então, vem essas luzes lindas que vem aparecendo aí no firmamento, luzes que dá um vigor muito grande, porque a gente tem que saber separar que não são coisas que assustam, que dá vigor, que dá paz, que traz tranquilidade, e que muitas pessoas veem essas luzes aí no firmamento, ou às vezes até mesmo dentro de casa, e que fica uma semana, né, nesse estado assim de muita paz. Então isso faz com que o ser humano busque por resposta, que é o que eu quero saber o que é isto, né? E aí a gente vai atrás de quê? De outras culturas, porque
a gente já tem, né, uma bagagem grande de outros conhecimentos, então a gente vai sempre em busca de querer saber mais. E eu sempre digo nas nossas divulgações, né, que o princípio da sabedoria é o questionamento. Porque quando você se questiona, a própria natureza energética, ela vai empurrando você, né, para conhecer uma coisa nova, né? Você conhece uma, começa a abrir um leque para outras, né? Então, lá no começo, né, quando se via falar em luzes, né, então o povo um pouco que assustava, né? Mas hoje até o próprio livro fala, né, que as coisas, as aparições iam se tornarem tão comuns que todos iam começar a se acostumar. E é o que já está acontecendo, né? Então, os habitantes, habitantes do mundo racional, então, materializando, né, nessas formas, né, por exemplo, um disco voador, mas não que tenha alguém dentro, é só a forma que ele entra aí no campo e materializa, então, para que todos nós possamos ver. É verdade. E, aliás, eles sempre estiveram aqui, né? Sempre, desde o princípio de tudo, eles sempre tiveram nos acompanhando, né? De várias formas, que depois, inclusive, um vídeo que eu vou colocar aqui vai explicar de acordo com as épocas, como eles eram vistos, né? Como eles eram interpretados. E hoje a gente vê que eles vêm assim com mais força, porque a fase é deles, é uma forma, nós já passamos por tanta coisa, né? Saímos daquela fase de monstros para a fase do selvagem, do civilizado, a natureza vem nos lapidando até chegar hoje, nessa condição que nós estamos de entendimento, né? Então, agora é a hora que eles estão se mostrando mais, como eu falei, nós estamos numa fase que é espacial, é hora de se voltar para cima, né? E entender o porquê de tudo isso. Porque, na verdade, eles aparecem para a gente quando eles entram nesse campo nosso eletromagnético, eles se materializam, né? Pela força da energia eletromagnética, né? Aí existe esse mundo de energia racional condensada, por ali imperfeita, e seus habitantes, e que vêm aqui nos visitar, os visíveis, que são Sol, luz, estrelas, água, terra, animais, vegetais, e os invisíveis, que são os espíritos e as forças que a gente não consegue enxergar, mas com o tempo nós vamos enxergar na obra Universo dos Encantos, a gente vai ter condições de ter a evidência racional e ver tudo isso. Então eles vêm aqui divulgar a cultura racional. Eles aparecem como querem de apresentar, né? Como luz, como dissuadores, como seja o que quiser. E eles fazem mais a propaganda do que nós, da cultura racional. Já faça a nossa propaganda, tudo certo, mas eles fazem muito mais porque eles fazem para todo o universo, né? Então é muito, muito gratificante saber disso e saber que eles existem, que estão aí lutando para nós também, para todo mundo voltar para o seu mundo de origem. E um ponto, né, Sueli, importante, que como a fase é a fase racional, como você falou, a fase deles, né, dos habitantes do mundo racional, essas aparições é justamente para despertar o animal racional. Porque a única forma de haver a evolução do animal racional é através do desenvolvimento do raciocínio. E o desenvolvimento do raciocínio só se alcança com a leitura do livro, né? Porque o livro traz a energia racional, vai desenvolver a potência, que é o raciocínio, que está na glândula pineal de cada ser humano, e aí sim, vai ser uma comunicação com esses habitantes de uma forma natural, né? Então, nós temos que nos preparar para poder ter esse contato. Não pode ser de outra maneira, né? Então, o racional até coloca que nós estamos aqui preocupados com as coisas do chão, né? Olhando para o chão, não olha para cima, vamos dizer assim. E muitos nem dão a mínima, né? Vamos supor, crédito ou bola, né? Dizendo assim, falando na gíria, para essas aparições. Né? Estão preocupados aqui dentro da mecânica, ligados nesse emaranhado aqui de lapidações. Uhum. Mas a única forma dessa comunicação é pelo raciocínio. Então, eles fazem esse trabalho para despertar a curiosidade,
né? E os mais curiosos, né? Eu falo assim porque eu tinha uma curiosidade, antes de conhecer cultura nacional, de entender o porquê desses fenômenos, né? Desses aparições e tudo mais. E a cultura nacional, quando apareceu, me passou a explicar melhor né, o motivo disso daí. Então, essa propaganda é para despertar, mas vai depender de cada ser humano, né, se incentivar para conhecer a cultura que vai dar a possibilidade de se comunicação com eles. Mas, Sônia, a gente pode explicar, né, Sônia, que que existem vários seres também que se apresentam aqui e que não são habitantes do mundo racional, né? É bom a gente explicar, porque a gente vê muito pessoal falando sobre aqueles ETs que vêm, que queimam abaixo, queimam a plantação, aqueles outros seres verdinhos. É importante explicar a diferença, né? São chamados sulfos. Ufos e sulfos, né? Sim. Isso. Então, existe, né? Até foi matéria, né, do rádio semana passada, que o que é um extraterreno, né? Um extraterreno somos todos nós. Qualquer ser que é de fora desse mundo é um extraterreno. E aqui não é nosso mundo, né? Porque se aqui fosse nosso mundo, seríamos já eternos e viveríamos aí na paz. E, no entanto, a morte, ela busca o ponto inicial de ser, né? Então, nós estamos passando aí por, como você também disse há pouco, por evoluções, né? Saímos lá, porque ninguém nasceu lindo, poderoso, sábio. Todos viemos lá de uma fase de selvagem, de monstros, né? A fase das descobertas. Então, é um processo que vai se avançando naturalmente. Para quê? Qual o objetivo em evoluir? Para um dia passar a se conhecer, então, voltar para o estado natural. Então, extraterreno somos todos nós que estamos fora desse natural. Só que quando saímos da origem e viemos, esses habitantes saíram de lá, né, e passou aí por esse processo, perdendo virtudes e dando causa a muitas coisas aí no universo, como Sol, Lua, enfim, as 7 partes, veio também fazendo divisões, né, nessa descida. Então, ali foi formando o astral superior, que é um mundo habitado também por seres superiores a nós, só que saíram da origem também e precisam voltar. Não são sofredores. Depois formou o astral inferior, aí depois abaixo do Sol, então formou aqui o animal racional e o astral térreo. E o astral térreo, então, são seres que aí a gente pode dizer também que entra aí nessa categoria de ufos e sulfos, né? Então, aqui no campo do astral térreo, existe muitos seres que são de matéria fluídica, magnética, são seres que acompanham aí todos no mundo, não são seres bons, porque a energia magnética é uma energia má, e a energia elétrica é uma energia do bem aparente, né? Então, existem esses seres, e eles, para confundir, né, as pessoas, porque todos precisam ser lapidados, né? E para lapidar, a lapidação é uma preparação, então eles acabam que aparecendo também em forma de luzes, de seres esguios, né, como a ufologia mostra. Mas aí, nesse campo, eles assustam, né? Então, quem vê já se assusta. Então, por isso que a gente frisa bem, né? Porque os nossos irmãos do mundo racional, eles trazem paz, traz vigor, traz aquela ansiedade de querer saber, enquanto que esses seres não, né? A gente acaba ficando com medo. Então, existe aí nessa descida, né, que os habitantes vieram descendo, então foi formando muitas divisões. Então, do Sol para cima, são seres superiores a nós.
E do Sol para baixo, então, está aqui nós e essa parte fluídica, né? Que daí compreende a parte espiritual, a parte também dessa parte fluídica, né? Que nem era habitante, mas também não é do astral térreo. Sim. Muito. Porque, Sônia, né, na verdade, né, os habitantes do mundo racional, quando eles vêm, se materializam, como você falou, traz paz, tranquilidade para a gente, porque ele traz a energia do nosso natural, né? Agora, esses outros seres, tudo aquilo que traz medo, que queima, que rapta e tal, faz experiência, né, com as pessoas. Né? Não são seres do bem. São seres, como você falou, bem para confundir. Eles né? têm uma origem, né? E essa origem desses seres, né, que tem essa qualidade, essa forma de agir, né, provocando medo, assustando, são aqui mesmo do campo deformado, né? São aqui do campo deformado do astral térreo, e eles também estão vinculados às religiões, né? Grande parte do estudo religioso, né, não tem essa compreensão, mas eles têm uma forte ligação, né, com as práticas religiosas aqui embaixo. E eles, quando se materializam, né, criam todo esse impacto, esse alvoroço, né? Lembram aquele episódio, né, Luiz, do ET de Varginha? E como muitos outros, né? São todos materializações aqui da parte do astral térreo, criando essa mistificação, essa confusão. Mas a cultura esclarece bem, coloca bem separadamente para quem estuda. Que né, é uma coisa e a outra. Exatamente. Mas agora nós estamos assim naquele ponto bem, né, que se fala muito nisso, inclusive a gente tem lá o Donald Trump falando que vai abrir, né, os registros lá da NASA para poder estar deixando todo mundo a par disso aí. A ciência então, tem registros, né? O pensador tem registros, mas eles não conseguem explicar exatamente o que são esses seres, a origem, né? A origem. Mas só de abrir, o pessoal já cria começa, uma expectativa também. E a pessoa já vê que tem credibilidade, quem está falando, que está mostrando e tal. Né? E parece já que começa a questionar. Tem uma influência positiva, né? Porque se é uma grande autoridade de respeito mundialmente começa a falar, né? E começam, então, o povo, a população começa a dar mais crédito e olhar um pouco mais diferente, né? Para esses casos, esses fenômenos, né? Desses aparecimentos, aparições aí pelo mundo todo. Começam a buscar, né? Inclusive tem, né? Como estávamos falando aí de evolução, existe uma profecia, né? Que dizia que viria a racionalização dos povos. E o que é a racionalização dos povos? É conhecer o povo de nossa raça. E qual é nossa raça? Racional, né? Por isso fomos denominados de animais racionais. Então, teria que vir, né? Um tempo de todos, então, conhecer os nossos irmãos de origem e todos passarem a se conhecer. E só pode isso acontecer através do estudo da persistência, né? Do estudo dos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, que explica, prova, comprova da base e da lógica. Porque a finalidade é essa, né? Desenvolver a glândula pineal, né? Onde ele vai ativar o raciocínio, e o raciocínio vai poder estar falando e abrindo essa ligação nossa com o mundo de origem, né? Agora, então, através dessa energia racional. Você falou desses seres que vêm, que queimam, que transmitem o mal, assim, e se passam por habitantes do mundo racional. Você vê que antes de 35 existia seres invisíveis que eles apareciam como pretos velhos, como doutores, como fosse o que for, eles apareciam. Aí mudou a fase agora é espacial. E eles se adequaram, mudaram para a fase espacial. Sim. Então agora eles não se aparecem mais como isso. Também aparecem, mas diminuído, né? Então agora aparecem como discos voadores, que são seres não sei de onde, não sei o quê. Aparecem como reptilianos, como greys, Anunnakis, toda essa raça. Arcturianos.
Mas eu gostaria, dentro disso que você está falando, Luiz, a gente tem um vídeo que eu gostaria de pedir para o Paulo colocar para a gente. Paulo, você pode estar colocando para nós o de hoje. Seres, manifestações e a confusão da fase atual. Desde que o mundo é mundo, existem relatos de manifestações estranhas no céu. Luzes, objetos, formas e movimentos que fogem ao entendimento comum. Mas a interpretação sempre muda conforme a fase da humanidade. A verdade se manifesta de diversas formas, jeitos, maneiras. Na antiguidade, isso era chamado de deuses, anjos, carruagens de fogo, sinais divinos. Depois virou espíritos, santos, guias, entidades. Hoje virou extraterrestres, raças interestelares, hierarquias cósmicas, comandantes espaciais. O figurino mudou. E mudou porque o mundo mudou. Hoje existe muito mais gente que segue outras religiões, mistura crenças, não aceita explicações espirituais, é ateia ou agnóstica, é materialista, positivista ou cética, e só acredita no que pode ver, medir e comprovar. Então, se uma manifestação aparecesse hoje como espírito, muita gente rejeitaria na hora. Mas se ela aparece como algo do espaço, ela chama a atenção. Ela se adapta à mente da época. Por isso, nos livros Universo em Desencanto, essa fase é chamada de fase espacial. Não porque surgiram seres novos, mas porque a humanidade passou a interpretar tudo pelo filtro do espaço, da tecnologia, da ciência, do extraterreno. Antes, tudo vinha do céu de Deus. Hoje, tudo vem do espaço sideral. Mudou o idioma mental. Não mudou o fenômeno. Isso confirma o mundo de transformações. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Mas aqui entra o ponto principal. Nem tudo que aparece no céu tem a mesma origem. Existe mistura, existe encenação, existe engano, existe fenômeno real. E existe também muita fantasia criada pela mente humana. Existem seres invisíveis ao olho comum que gostam de nome, título, hierarquia, espetáculo, seguidores. Existem também manifestações que não se encaixam nas ideias tradicionais, aparecendo como luzes, formas estranhas, movimentos incomuns. E existe aquilo que quase ninguém entende, os habitantes do mundo racional. E o mundo racional, segundo a cultura racional, é a nossa origem. O mundo verdadeiro que deu origem a tudo o que existe aqui, de onde nós viemos e para onde todos retornam. A essência desses habitantes é a energia pura, limpa e perfeita. Por isso, meu símbolo mais fiel é a forma oval prateada. Mas eles também podem se manifestar como luzes, discos voadores, formas de charuto, movimentos que fogem às leis comuns da física, e até com formas adaptadas quando necessário para a divulgação. A diferença não está só na forma, está na vibração. Energia racional não cria culto, não dá nome, não cria hierarquia, não faz espetáculo. Ela gera paz, equilíbrio, sobriedade e lucidez. Se a manifestação gera medo, idolatria, excitação e confusão mental, então não é do mundo racional. E para piorar, hoje, além do fenômeno real, existe drone, satélite, tecnologia militar, edição de vídeo, inteligência artificial, redes sociais. Nunca foi tão fácil fabricar provas, e nunca foi tão difícil discernir. A fase espacial não é para você virar caçador de fenômeno, mas esse entendimento não vem por curiosidade. Ele vem pela energia racional que desperta o raciocínio, que é o nosso ser verdadeiro, pela epífise, através do estudo da cultura racional. Porque só se comunica quem desenvolveu o raciocínio e entrou na mesma vibração. A cultura racional não alimenta mistificação. Ela esclarece tudo o que existe. É verdade, ela não alimenta mistificação, né? Ela esclarece tudo que existe. Não existe cultura maior que chegou até agora, aqui na Terra, que possa definir com clareza
com bastante definição o que somos nós, o que são esses fenômenos, como tudo isso foi formado, como tudo isso foi originado, né? Então, por isso que a gente passa a ser, o livro chama Universo em Desencanto, porque ele veio para desencantar o animal racional, tão encantado com histórias, enigmas, fenômenos, né? Tanta coisa que foi imposto para a gente e que a gente acreditou até hoje, porque é o que a gente sabia, que era passado de um para outro, e nós fomos levando assim. E hoje a gente é um ser que a gente é orientado pelos seres de luz, a inteligência superior que formou tudo isso que existe, né, Júlio? Os habitantes do mundo racional, eles podem se apresentar até como seres humanos, né? Como já existem relatos na cultura racional de estudantes que tiveram contato com o livro através de um ser extraterrestre, que se apresentou, conversou, né? E até entregou o livro na mão da pessoa. Então, a fase momentânea, a fase do momento, a fase espacial, ela não só abrange a questão espacial, né? Porque o ser humano, nessa fase espacial, ele está tentando desvendar os mistérios, né? Atingir outros mundos através, né, das naves espaciais, né, da tecnologia desenvolvida, mas não vai chegar, né, nessa meta, não vai ter sucesso nessa meta de encontrar outros mundos. A única forma, né, de ter esse contato é desenvolvendo o raciocínio. É um potencial muito elevado que tem que ser desenvolvido. Aí sim a evidência racional vai permitir, né, o raciocínio funcionando vai permitir que esse contato seja direto. A gente vai ver esses mundos superiores, né, e vamos conversar. Mas, por enquanto, neste momento, eles, né, se apresentam da forma como querem, para divulgar a fase, né, Luiz? O momento é esse, a fase racional está aí. Inclusive, o texto abordou aí as pessoas que falam do que não conhecem, né? Fazem até palestras ganhando dinheiro, escrevendo livros, e no fundo mesmo não sabe quem são os habitantes extraterrenos, não sabe quem são todas essas luzes que aparecem no universo, tudo. Então, julga que sabe e expõe as suas ideias, né? Não definem, né? Não definem. Fica sempre aquela dúvida, aquela vontade de querer saber mais e não tem quem acaba criando mais confusão na mente das pessoas. Aí. Mas a gente vê que é uma fase, como a gente estava falando, é uma fase espacial, então pelo menos todo mundo está voltado para cima. Então, sim, é a hora das pessoas, vai chegar uma hora que as pessoas vão querer saber, questionar, saber a diferença de um e de outro. Por que que um aparece assim, é verdinho, não sei o quê, o outro já aparece loiro, o outro já aparece em forma de um bicho, né? Adquirem vários nomes. Répteis, né? Que são as várias... que a gente fala, as várias determinações, as denominações que tem aí no espaço, né? Que antes era usado, como vocês falaram, na época espiritual, que usava lá como preto velho, isso, que aquilo, e hoje já assumem outro nome e outras formas, por realmente a fase ter encerrado, a fase espiritual, então agora é a fase espacial, é a fase de olhar para cima e é a hora da gente começar a definir quem é quem, não é a Sônia? Porque até então, na fase do pensamento, né, era aquilo que a gente aprendeu, que aprendemos nas escolas, e não tinha como definir, né, não tinha resposta para os mistérios, porque o pensamento ele foi feito só para preparar o ser humano, né, preparar no que sentido? Estávamos vindo lá de selvagens, né, então precisou, com o tempo, desenvolver a imaginação, depois o pensamento, e agora sim, todos preparados. Então, termina a fase do animal racional, que a gente foi na escola, aprendeu que era animal racional, e não aprendeu nem porque era animal e nem porque era racional, né? Então, agora veio a fase. Então, terminando esta fase,
o que é da fase do pensamento já não serve mais, porque agora acabaram-se os mistérios, fenômenos e enigmas. Então, agora o que prevalece é a fase racional, é o saber que prevalece. Por isso que o mundo está nesse desequilíbrio muito grande, porque essa natureza energética, elétrica e magnética, preparou o ser humano para se conhecer. A natureza é uma mãe que preparou seus filhos. E aí chega agora, que já passou, né? Já é 90 anos de fase racional, e o ser humano voltado ao materialismo, né? Não quer saber de se questionar, de se perguntar. E aí essa mãe, né, que cuidou todos os seus filhos, começa então esse desequilíbrio, as liquidações físicas, morais, financeiras, falências, né? Enfim. Então a causa é exatamente por não se conhecer, por não acompanhar a fase. Né? E olha, nossos irmãos aí fazendo propaganda, aí no firmamento, nós, estudantes, fazendo propaganda aqui embaixo. Já houve casos até de pessoas que viram o livro em sonho, o livro, né, no céu. Então, assim, as propagandas estão sendo feitas, materializando em forma de caravanas, né, para divulgar o conhecimento. E, então, não podemos perder tempo, né? Os nossos irmãos precisam saber, né, que hoje já não tem mais mistérios, e a natureza está cobrando isso, sabedoria. Apesar dessa falta de interesse, né, as coisas ainda estão caminhando de forma lenta, né, mas está caminhando, né, porque a gente também não consegue ver os movimentos da natureza, como a natureza trabalha, né, e tem coisas que, assim, de repente, ela pode mudar, né. Então, nós estamos certos, nós estudantes, né, falando assim, nós temos a convicção de que esse é o caminho certo, né, o caminho de encontrar a origem, de sair daqui desse sofrimento, que é a vida da matéria, é através do desenvolvimento do raciocínio. E vai chegar o ponto em que o povo vai correr atrás. Com certeza, como a natureza está evoluindo, com certeza vai haver manifestações aí de grande impacto, né? E que muitos vão correr atrás, né, de se conhecer através da cultura racional. É o sono duro com pedra, né? Tá vendo as coisas acontecerem e não se ligam no que está acontecendo, não procuram conhecer. É por isso que existem as lapidações de todas as formas, jeitos e maneiras, para a pessoa ver se acorda, né? Porque as lapidações são necessárias, que é um toque de amor do mundo racional para as pessoas, para ver se elas acordam e partem para curtir, conhecer o conhecimento que vai lhes salvar. Porque todo mundo tem que voltar, né? Nós saímos por livre e espontânea vontade, fazendo uma experiência, achando que ia dar certo. Fomos chamados a atenção na época, mas por a gente não ter essa maldade, essa intenção ruim, te achava que ia se dar bem, que vamos conhecer ali aquele espaço. Experimentar uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida. E aí acabamos entrando por uma parte que ainda não estava pronta para o progresso, e sem perceber, essa planície que a gente entrou começou a descer devagar, e foi descendo, e a gente não percebendo também, e fomos nossos corpos nos deformando, enfraquecendo, perdendo força, perdendo virtudes, né? Que as virtudes são vidas, são forças, e fomos gerando toda isso que hoje nós vemos aí, galáxias, cometas, planetas, e tudo que existe, Sol, Lua, estrela, água, terra, animal, vegetal, essas 7 partes, e que ficamos aqui totalmente perdidos. Quando chegamos aqui, acabamos ficando... porque a gente saiu do chão, né? Do chão, da junção com a água e a terra, que o livro Universo em Desencanto explica tudo direitinho, tintim por tintim, todo o conhecimento está aí, são vários volumes, né? E aí a gente foi chegando nesse ponto, e agora nós temos que retornar. Mas para retornar, a gente já perdeu oportunidade, né? Foi na fase da astrologia, onde a gente era orientado
pelos astros. Muitos voltaram. Muitos voltaram, mas outros quiseram dar continuidade aos seus gostos e vontades, né? Um caso até interessante quando se fala nessa fase agora espacial de surgimento de seres aí no espaço, né? A ignorância do ser humano chega ao ponto tal de querer atacar, né? Agredir esses seres aí que estão aparecendo no espaço. Então, a gente vê que realmente o ser humano ele precisa ainda, ele tem ainda muito a crescer, a melhorar. Tá muito chucro. Tá muito chucro ainda, né? Uma parte, né? Outra parte já está em sintonia, né, com essa nova fase, né, a fase do raciocínio. Mas uma grande parcela ainda está aí atrasada e por isso que é necessário as lapidações. Né? E esse atraso aí não quer dizer que a pessoa não é letrada, não conhece as ciências, não sei o quê, porque pode ser um simples, uma pessoa pobrezinha, pode ser o mais rico, o mais estudado, assim, às vezes, para essas coisas não tem discernimento, né? O amadurecimento não tem a ver com o acúmulo da cultura artificial, não né? O amadurecimento é uma coisa natural que já vem de muito longe, de outras vidas, né? A evolução de cada ser, né? Exatamente. Mas tem... Você vê, assim, que até ali nas nossas divulgações, né? Às vezes a pessoa ela chega sedento de querer saber, né, o porquê, enfim, de tudo no universo. Mas daí quando ela se depara ali com a nossa divulgação, ela não aceita, porque ela está acostumada, ela quer saber, mas ela já acostumou, né, com tudo aquilo que ela aprendeu. Ela já acostumou com tudo aquilo que ela aprendeu e aí ela não abre para mais algo, né, algo novo. Então, o ser humano tem essa a mania de impor, né, uma barreira diante do diferente, né, enquanto mais todo mundo tem seu tempo, né, de evolução. Então, como foi falado ali, né, não importa se tem estudo ou não, é de cada um. Muitas pessoas estudadas mesmo, e elas colocam essa barreira para elas mesmas. A gente fala 90 anos de cultura racional, mas se a gente for ver, se a gente comparar com todas as eternidades que nós estamos aqui, 90 anos nós estamos ainda começando, né? É uma fase de início, né? Então, ainda, nós somos assim os pioneiros, os primórdios a conhecer essa fase. Então, a gente que tem essa missão de estar divulgando, trazendo esse conhecimento, porque ainda nós temos muito tempo. Portanto, todos os estudantes são pioneiros, né, Júlio? E a divulgação forte, né, assim, buscando a população assim, mais diretamente, foi a partir dos anos 70. Né? Então, 30 anos, vamos chamar 60 anos de uma divulgação mais direta, né, com o povo, né? Levando para as ruas, né, nos programas de rádio, em conferências, nas praças, de porta em porta. Cultura Racional também faz esse trabalho, de porta em porta, né, levando a informação, o conhecimento da cultura racional. As bandas, então, se a gente compara, como a Sueli falou, se a gente compara né, o tempo que a cultura racional tem no mundo, é uma pequena fração do que o mundo já teve no passado de evolução. E que está enraizado, está ali no DNA de cada um. Exatamente. Enraizado Mas a natureza está com pressa, não é, Sônia? Ela está agindo, ela está acelerada, ela quer que todos passem a se conhecer. Ela está aí, né, levando todos. Porque, assim, antes a gente dizia, né, morreu um amigo meu, né, fulano se foi. Hoje é todos os dias, né? Todos os dias está indo um conhecido nosso. Né? Então, essa natureza, ela está lapidando mesmo, porque a gente também costuma dizer que ninguém morre antes do tempo, porque antes a natureza, ela te dá uma unha encravada, aí você não se pergunta o porquê, aí ela te escorrega, quebra uma perna, você não se questiona o porquê. E assim ela vem vindo nessa lapidação e cada vez apertando mais. Então, assim, uma hora ou outra naturalmente que todos vão pegar no conhecimento, porque ela tem esse jeito de lapidar. E, infelizmente, é com sofrimento, porque se a vida for
de alegrias e de ilusões, né, nunca vai querer saber se o rio corre para baixo ou para cima. Então, infelizmente, é sofrendo que se questiona. É um processo dela. A Sueli falou um negócio aí, que nós saímos do mundo racional por termos errado. E você vê que a gente erra também por inocência, né? Então, sim, estamos aqui hoje, somos criminosos, né? Não por assim ser, por aqui estar. Verdade. Então, nós temos que responder. E o que a Sônia falou, que as pessoas estão sendo lapidadas pela natureza, né? Para que elas se tornem melhores, para que evoluam também, né? E, então, a pessoa vai, com o tempo, vai aprendendo e vai, cada vez vai, de pouquinho em pouquinho, vai chegando lá. E se, por enquanto, nós estamos ainda nessa fase, né, das aparições, né, os habitantes do mundo racional aparecendo em todo canto do mundo, chamando a atenção, é porque o processo é assim mesmo, né? Eles poderiam fazer algo até mais extraordinário, né? Assim como a capa do livro, como a Sônia falou, já foi visto por muitos, né? A capa do livro no espaço, com os umbrais, o arco, né? Da forma como nós conhecemos o livro, isso já ocorreu. Muitas pessoas testemunham, né? Esse tipo de visão. Então, ela age assim, dessa forma ainda, né? Porque poderia ser de uma outra maneira mais direta. Às vezes eu pensava, por que o mundo racional, né, Luiz? O habitante já chega aqui e já fala logo, ó, todos vocês têm que ler esse livro aqui, esse livro é o único caminho. Ou já chega um monte, assim, de uma vez, de habitantes, assim, com luzes, já todo mundo já... Porque aí seria uma coisa forçada. Não haveria eles agem naturalmente. Não haveria entendimento. Mesmo assim, seriam negados, vamos dizer assim. É verdade. Dizer que então, é um processo em cada um tem que despertar esse interesse, tem que nascer. A evolução de cada um. Para que ela Mas o Paulo, tem pessoas interagindo com a gente? Tem bastante gente, sim, interagindo aqui, né? Deixa eu botar a câmera aqui. Vamos registrar algumas pessoas aqui. Vou começar hoje de trás para frente, né? A Ivonete Gaiardo está dando boa noite. Prosa de Minas, boa noite, não, né? Boa tarde. Boa tarde, né? Eu já estou pensando na noite já. Né? Não pode ser que alguém esteja no Japão. Pode ser que alguém esteja no Japão. Então é boa tarde. Bom dia, salvou, salve, né? Salvou aí. Prosa de Minas também está passando por aqui. Tereza Cristina, tá? Deixa eu ver aqui. Valdo Viana, Leucádia Assunção, tá dando aqui também um salve. Marta Viana, já falei, né? Helena Diego Ribeiro também passando por aqui. A Leucádia agora está lá no YouTube, né? Estava no Facebook, acho que depois foi para o YouTube. Valdo Viana, já falei. Deixa Sônia Valdeniz também está aqui. José Segurança, tá colocando aqui. Boa tarde, like 1 tá colocando aqui. Deixa eu ver. Tem alguma mensagem que você queira destacar aí que alguém colocou? Tem aqui a da Sônia Valdeniz, esses seres do astral inferior e térreos, muitos deles se renderam à fase racional e trabalham em prol da fase para a salvação da humanidade. Eles não são racionais, mas trabalham em prol da fase e retornaram ao mundo de origem, né, na 22ª eternidade. Todo o nosso respeito a estes seres aí. Certo. Bem lembrado. A Ivete Gaiardo também entrou aqui. Daqui para frente já coloquei todos na tela, né? Então já deu. Tá muito bom. Depois a gente dá uma olhadinha e vê. Isso. Mas, Paulo, vamos ouvir uma música antes da gente dar um tempinho para esse pessoal, tomar uma água. Ouvir uma música. A gente ouve uma música. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Do Tim Maia? Não é o Contato, não. Não é o Contato, não. Então não, é essa daqui. Pro final. Balanço do Cosmos. Nos campos do invisível, a luz verdadeira revela o natural. Tudo é simples quando o raciocínio fala. No balanço dos cosmos, tudo entra em conexão.
a força da mecânica racional guia o meu coração. É a linha do certo, do puro e do natural, mostrando o bem verdadeiro que vem do mundo real. A energia elétrica vibra em harmonia, ilumina a vida, mostra o dia. Magnética trama o negativo, confunde, prende, desvia o objetivo. Mas quando abro o livro eu sinto a libertação. O meu raciocínio cresce, abre a visão. A mecânica celestial faz tudo se alinhar. É o ritmo do certo que começa a me guiar. Ritmo da mecânica celestial. Eu me elevo, eu me encontro, eu volto pro natural. A luz elétrica do bem começa a comandar, e a magnética do mal não pode mais me dominar. Eu sigo firme, sigo certa no caminho original, vibrando alto na energia racional. Nos cosmos do saber tudo volta ao ideal. Sou unidade da vida universal. É a marcha dos mundos em transformação, os corpos se alinhando com a revelação. Do chão ao infinito tudo tem razão, quando o raciocínio vibra na mesma direção. A mecânica racional opera no silêncio, corrige o erro, desfaz o sofrimento. E a celestial conduz a transição da vida deformada pra vida de solução. Porque tudo tem causa, tudo tem motivo. A luz verdadeira mantém o ser vivo, e quem relê o livro começa a perceber a obra perfeita voltando a florescer. No ritmo da mecânica celestial, eu me elevo, eu me encontro, eu volto pro natural. A luz elétrica do bem começa a comandar, e a magnética do mal não pode mais me dominar. Eu sigo firme, sigo certa no caminho original, vibrando alto na energia racional. Nos cosmos do saber tudo volta ao ideal. Sou unidade da vida universal. E quando o céu se abre a verdade vem brilhar, mostrando a origem que fez tudo começar. A resina e a goma, a vida em projeção, agora voltando à perfeita condição. E é uma música bem legal, né? Então, gente, a gente gostaria também de dizer para quem está conhecendo hoje, através desse programa, a cultura racional, dos livros Universo em Desencanto, é importante vocês saberem onde a gente adquire, quem tiver interesse em adquirir o livro, que o Paulo vai colocar na tela, né, o e-mail. E cada cidade do Brasil tem sua livraria, né? Seus pontos de encontro, onde encontrarem os livros. Nós temos estudantes também fazendo divulgações em praças, em todos os lugares do Brasil, tá? E temos divulgações também fora do Brasil. Então, a divulgação está crescendo, que é uma forma da gente poder estar mostrando essa mudança de fase da natureza, né, que está acontecendo. E esse assunto de hoje, eu acho que é o assunto do momento, né, que todos falam. Como você falou, Sueli, sobre as caravanas, eu gostaria até que a Sônia falasse um pouquinho do trabalho racional aí na sua cidade, na sua região, no Paraná. Como é que é o trabalho, Sônia, que você realiza aí? Então, a nossa caravana aqui em Arapongas, a gente divulga próximo ao Correio, bem no centro da cidade. Desde 2010, quando eu me mudei para Arapongas, então a divulgação é ali naquele local. E antes já tinha, né, um outro pessoal que já divulgava também há um tempo, né, atrás. Nós somos 3 componentes que divulgam a cultura racional, mas aí a gente tem nossos vizinhos, né, que é Londrina, que é Maringá,
É o Isso, Fernando, Luzia, Edoína, e Maringá nós temos a Dora e a Taina, e o Cláudio, que sempre estão ali com nós também divulgando. Então acaba que um ajudando o vizinho, fazemos aí um trabalho um pouco maior, né, de visibilidade. Tem tido uma grande aceitação, assim, a procura, porque como a fase, foi até falado, a fase cada vez vai adentrando, antes ninguém queria saber, né? Hoje as pessoas já veem, né, como que eu adquiro o livro, eu quero um livro, é dessa maneira que está indo. Então, assim, está tendo uma grande aceitação a cultura racional. E aí a gente acaba, né, os estudantes ficando bem vistos, né, na cidade, é o povo de branco, né, onde a gente vai. Marca bem, né, porque é um povo diferente, está sempre no E você ponto, está na rádio também, né? Isso, a rádio, a gente paga um patrocínio para um programa, né, então a gente tem ali toda semana 4, 5 minutos para falar. Né, mas também começamos ali mandando umas palavrinhas, e daí o próprio dono do programa foi pedindo mais, então hoje a gente já vai, toda semana a gente vai, todos os sábados. Que rádio que é? É a 91,9, Rádio Cidade, de Arapongas. Então, Arapongas é uma cidade grande? Ela tem 126 mil habitantes. Ela é o maior polo moveleiro da América Latina. Agora saiu no papel. Então, assim, todos os móveis aí que saem em série, que tem aí no Brasil inteiro, é de Arapongas. Aqueles móveis eu gosto muito, aquelas madeiras, aqueles diferentes, né? Muito bacana. Então, sai tudo daqui. Você falou uma coisa assim interessante, Sônia, que a busca, né, a aceitação, a procura das pessoas querendo saber de cultura nacional. E a gente nota isso realmente também aqui na caravana onde eu participo, a Sueli, né? A gente nota que há uma procura maior, né? Querendo saber, as pessoas querendo saber de cultura racional. Ainda é um movimento pequeno, né? Mas isso tende a crescer, né? Conforme as aberturas. Aqui na região do Vale do Paraíba, aqui considerado região do Vale do Paraíba, porque o Rio Paraíba, ele começa ali em Salesópolis, uma cidade aqui perto, e vai desembocar no Rio de Janeiro. Então, toda essa região, todas essas cidades daqui até o Rio de Janeiro, elas beiram o Rio Paraíba. Então, é chamada região do Vale do Paraíba, né? Porque está entre serras também, a Serra do Ar, a Serra da Mantiqueira, então... entre São Paulo e Rio também. Chama de vale. Nós estamos 80 quilômetros de São Paulo, nós estamos a 80 quilômetros de Campos do Jordão, 80 quilômetros do litoral norte aqui, e em 3 horas nós estamos no Rio de Janeiro. Então, assim, eu considero uma cidade bem localizada, uma cidade de alta tecnologia, que a gente tem Embraer, que faz os aviões, né? Voadores também, os foguetes espaciais, que eles fazem os testes lá para o norte e tal. Então, aqui é uma cidade, é uma região também de muita fé, crença, porque a cidade de Aparecida do Norte, que tem a Basílica de Aparecida, é nessa região aqui. Então, a religiosidade aqui desse pedaço é muito grande. E a cultura racional, ela tem também agora em todas as cidades do Vale do Paraíba. Então, nós temos uma banda geral, que é a Banda Racional Universo em Desencanto, né, do Vale do Paraíba, que cada final de semana ela toca numa cidade. São cidades grandes aqui, São José dos Campos, aqui nós temos quase 1 milhão de habitantes. A gente tem Taubaté, que também tem acho que uns 500 mil habitantes, Jacareí, Caçapava, Lorena, são várias as cidades, Aparecida. Inclusive, a Banda Racional já tocou dentro da Basílica de Aparecida do Norte, foi um evento muito bonito. Mas em todas as cidades aqui da região, nós temos pessoas divulgando a cultura racional, né? Então, está um crescimento muito bom, crescimento grande, e assim vai, porque a busca é o momento, né?
Então, é isso aí. Isso está... Esse crescimento está em todo o Brasil, né? A gente observa, a cultura nacional está expandindo em todos os cantos, né? Tinha municípios, né, que a gente nunca ouviu falar e estão falando que lá tem uma caravaninha já, né? Em lugares assim pequenos, remotos até. Então isso demonstra que a fase racional está caminhando. É verdade. Né? Poderia ser mais rápido, mas é a forma como a natureza toca as coisas e é assim mesmo, né? Mas vai estourar em algum momento, vai ser muita gente querendo conhecer e correndo atrás. Sônia, olha, a gente está muito feliz com a sua participação, por você estar aqui. Muito obrigada. Foi muito bom, viu? A gente gostou muito de ouvir você. Muito obrigada. Gostei também de todos vocês, de participar aí com vocês. Foi um prazer te conhecer. É verdade. Participe mais vezes, viu? Beleza. Tem muito tema na cultura racional para ser falado aqui no podcast, aqui no nosso bate-papo. Você está convidada para o futuro aí participar também. Sim, a gente vai tendo contato assuntos. Aí, né? Então tá bom. Muito obrigada pela presença e pelo convite, né, de vocês. Tá bom. Okay. Nós que agradecemos. E como a gente está chegando no final do programa, a gente gostaria de dar um salve geral para todo mundo. E antes nós vamos ouvir um trechinho de uma pequena música, mas vamos já aproveitar e dar um salve a todos. Salve. Até terça. Salve a todos até vocês. Próxima. Até a próxima terça-feira, no mesmo horário, gente. Salve a todos. Apenas contato com o mundo racional. Nosso mundo é original.